Pessoal, todos nós acompanhamos lá o caso do submersível que foi visitar o Titanic lá, tinha o nome Titan, não é, da empresa OceanGate, e acabou perdendo o contato com a superfície depois de um tempo de submersão. Não era um submarino como muita gente falou, era um submersível, né? Ele não tinha capacidade de propulsão própria para chegar até o local e depois submergir, ele tinha que ser transportado até lá para submergir depois, mas isso é uma coisa puramente técnica, não é? Mas todo mundo acompanhou esse caso, o drama que foi. Certamente muita gente torcendo para que as pessoas ainda fossem encontradas. Eu estava torcendo, não queria uma tragédia de forma alguma, sabia que não era fácil, que as probabilidades eram praticamente nulas, para falar a verdade. Mesmo assim, sempre dá para nutrir aquela esperança, não é mesmo? A gente sempre tem aquela coisa ainda de que pode haver uma chance de que eles sejam encontrados. Infelizmente, depois nós soubemos que as autoridades norte-americanas já sabiam que o submersível tinha sido implodido, né, pela pressão da água. Lá no domingo mesmo, eles já tinham essa notícia aí, a gente ficou na torcida até quinta-feira, porque é quando acabava o oxigênio do pessoal, então deixaram a gente ficar tendo essas esperanças aí, ficar na torcida, para um caso que já era irreversível àquela altura, né? Mas todo mundo já acompanhou isso, todo mundo já viu esse caso, as repercussões, um monte de gente aí torcendo para que as pessoas morressem mesmo porque eram ricas, coisa de comunista normal, né? O João Gordo falando lá, fazendo aquela piada altamente de mau gosto, né? Coisa muito pior que o Léo Lins fala, diga-se de passagem, não vai dar nada para ele, claro que não, porque as vítimas do comentário dele, vítimas entre aspas, né? São pessoas ricas, então ninguém liga, pode fazer o que for, se o ofendido for rico, aí ele não tem direito a absolutamente nada, né? Mas o que chamou a atenção bastante, quando saiu a notícia de que, fato, o submarino submersível, né, tinha implodido mesmo, e que não havia chance das pessoas sobreviverem, foi essa reportagem aqui que eu trago para vocês, do site da UOL, que não tinha esse título original aqui, cujo título original era "Por que tripulantes do submarino não nadaram para se salvar", né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa notícia trazida pelo pessoal da UOL, na repercussão disso, e comentar a respeito de como essa história aí, da publicação dessa forma de notícia aqui, desse título de reportagem, como isso fala bastante sobre a mídia brasileira, não é? Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês para colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, não é? Então vocês podem ver que eles trocaram o título dessa reportagem porque a coisa foi ridícula mesmo, foi patética, foi tenebrosa e a repercussão foi tão ruim que eles fizeram questão de mudar aí o título para uma coisa um pouco mais técnica, não é? Claro que a gente sabe que quando eles colocaram esse título aqui, a ideia seria dar uma explicação científica para o fato de que seria impossível sair ali do submersível. Geralmente eles fazem isso mesmo, pegam um caso para criar ali uma curiosidade a respeito de um tema que muita gente pode não conhecer, né? Não quer dizer que seja esse caso aqui específico, tá? Mas muita gente pode de fato não conhecer aí os detalhes científicos por trás de uma reportagem e tudo mais. Como você provavelmente bem sabe, o que vale muito na internet hoje na produção de conteúdo é a curiosidade, você despertar a curiosidade das pessoas lerem sobre um tema que elas não conhecem, terem uma informação que elas ainda não tiveram, não é? Então a ideia basicamente foi essa. Agora, a questão é, precisa responder a isso mesmo? Será que é necessário explicar para as pessoas que se você está ali a 3.000 metros de profundidade, você não consegue voltar para a superfície, ainda que não houvesse a pressão da água, você não consegue ter oxigênio nos pulmões por tempo suficiente para chegar à superfície? O tempo de descida disso aqui foi 1h30. Quem consegue nadar 1h30 dentro da água sem respirar? Sabe, uma coisa assim tão óbvia, tão absurda, tão patética no final das contas, que nos leva a perguntar, né? Por que fazer uma reportagem explicando o óbvio, explicando aquilo que é evidente? E aí muita gente levantou a questão, levantou o ponto de que o UOL, na verdade, estava se dirigindo ao seu público, né? Público assíduo do pessoal da UOL, que tipicamente não é um pessoal assim muito inteligente. Mas vamos lá, você tem que ter aí um cérebro inexistente, na verdade, para não entender que é impossível você sair de lá. Afinal de contas, todo mundo sabe que eles foram lá ver o Titanic e ninguém sobreviveu ao naufrágio do Titanic. Como que o pessoal do submarino poderia sair de lá das profundezas se o pessoal não sobreviveu ao naufrágio do Titanic?
Titanic, o pessoal que não estava em botes, naturalmente, em barcos ali, que permitiram a evacuação do local do naufrágio, né? Então uma coisa assim bastante óbvia, bastante evidente. Isso aqui é uma reportagem da Revista Oeste comentando esse caso aqui e trazendo aqui comentários feitos por pessoas na internet, no Twitter, né, principalmente, ironizando o título da reportagem, ironizando aqui a forma como essa história foi colocada, foi pontuada, né? Um dos internautas colocou o seguinte assim, não é? Porque eles não beberam toda a água do oceano e saíram andando de lá, né? É a coisa mais ou menos assim, né? E até o próprio pessoal da Choquei, olha só, até o pessoal da Choquei fez piada com o pessoal da UOL aí, dizendo o seguinte, né? Porque os passageiros dos aviões que colidiram com as Torres Gêmeas no 11 de setembro não abriram as portas e saíram voando, né? Vale uma explicação científica dizendo que pessoas não sabem voar, não é? Então sim, virou motivo de chacota, tem aqui a notícia original, né, com a fonte aqui no Twitter, para o título original aí da reportagem da UOL Notícias, né? Porque tripulantes do submersível não nadaram para se salvar. Então isso nos levanta alguns pontos, né? Primeiro lugar, a necessidade desse tipo de coisa. Até quando nós vamos ter essa grande mídia, essa grande imprensa atuando dessa forma, né? Como um jornalismo marrom, como uma imprensa marrom, aproveitando-se de tragédias, de notícias ruins, para criar uma série de notícias sensacionalistas aí na esteira da tragédia, né? Coisas completamente absurdas, completamente sem sentido algum, mas que são usadas para explorar o tema. Afinal de contas, vale tudo para ter os likes, para ter as visualizações, para ter a atenção do espectador, não é mesmo? Até mesmo apelar para esse tipo de coisa aqui. Nessa situação, naturalmente, o tiro saiu pela culatra, tanto que eles aqui mudaram o título da reportagem porque eles próprios viram que a coisa ficou feia para eles. Mas isso não é a exceção, isso é a regra do jornalismo mainstream brasileiro. Eles vivem nos acusando, pequenos produtores, de criarmos aí fake news, distorcermos histórias, gerarmos sensacionalismo, ficar aproveitando aí de tragédias e tudo mais, quando são eles que fazem isso no final das contas. Eles criam esse tipo de jornalismo parasitário que fica se aproveitando de tragédias para gerar notícias completamente patéticas, completamente absurdas. E aí eles dão uma explicação completamente técnica, científica aqui na matéria, né? Explicando, é justamente a pressão que faz com que os passageiros do Titã tivessem poucas alternativas. Eles não conseguiriam simplesmente sair do veículo a nado. Ah, vá! Sério? Não me diga que uma pessoa que está a 3.000 metros de profundidade dentro da água, com toda essa coluna de água acima de si, não vai conseguir sair nadando lá do submersível para chegar à superfície, né? Faça-me o favor. E eles complementam dizendo o seguinte, e mesmo que tivessem equipamentos de respiração à disposição, ou seja, para deixar claro que o problema não é só a falta de oxigênio para chegar na superfície, né, a alta pressão no fundo do mar impediria qualquer movimentação. Olha que coisa incrível que ninguém sabia, né? Então um bebê sabe desse tipo de coisa, desse tipo de informação, né? Eles trazem aqui, ó, profundidade maior alcançada por um mergulhador foi de 333 metros, né? Você não precisa ser um gênio conhecer a história desse mergulhador para saber disso, né? E aí eles concluem essa análise brilhante científica dizendo que uma pessoa aguentaria nadar apenas até uma profundidade de 50 metros, né? Então, já que o ser humano sem equipamentos nada 50 metros apenas de profundidade, por que fazer uma notícia explicando para as pessoas que é impossível sair de um submersível que está a 3 quilômetros de profundidade? Isso é a grande mídia brasileira, esse antro de apelação, esse antro de sensacionalismo, de produção de notícias inúteis, ruins, patéticas, que tem tomado conta aí da internet nos últimos tempos. Esse pessoal que se considera acima de nós, produtores independentes de conteúdo. Esse pessoal aqui que se considera checador de fatos, né? Muitas empresas de checagem de fatos estão relacionadas à grande mídia. Acho que o pessoal da agência Lupa, não é? Que está relacionado com o pessoal da UOL aqui. Então esse pessoal inescrupuloso no final das contas, né, que não tem receio de usar uma tragédia para fazer notícias patéticas, ridículas, desnecessárias, é esse pessoal que quer checar os fatos, que quer dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira na internet, né? Lamentável esse tipo de coisa aqui. Talvez eu acredite naquela hipótese levantada na internet de que esse tipo de reportagem aqui é para o consumidor padrão do conteúdo do UOL, uma pessoa que não tem um cérebro assim muito bem desenvolvido. Porque só isso para explicar a necessidade de você demonstrar empiricamente
empiricamente, num meio jornalístico de grande porte, de grande relevância, que pessoas que estão dentro de um submersível a 3.000 metros de profundidade não podem sair nadando de lá. Pessoal do UOL, faça-me o favor, não é? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.